Desde o princípio, a maneira de nós ouvirmos determina a nossa vida espiritual. Há coisas que não queremos ouvir. Por que não queremos? É porque vai contra a nossa vontade ou o que nós desejamos. Pois se nossa vontade, o nosso desejo for que as coisas sejam de determinada maneira, nós não desejamos ouvir algo contrário. Quando o homem pecou, é porque ele não ouviu bem. Se tivesse guardado a palavra, não teria pecado. Portanto, todo pecado, ele começa por uma audição prejudicada. A salvação começa pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, medite nisto. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus só começa a ser real para você quando você o ouve. O pecado fez de cada pessoa um Deus. Isto é, começamos a ouvir nós mesmos e a seguirmos nossas paixões. Somos apaixonados pelos nossos caminhos, pela nossa própria pessoa e pela nossa própria maneira. Quando ouvimos o Evangelho e colocamos a sua palavra em prática, nós nos tornamos uma outra criatura. E essa nova criatura vive da palavra que sai da boca de Deus. Isto é, ouve a Deus e não ouve mais a si mesmo. Jesus falou a respeito disto. E quando ele falou a respeito disto, ele falou a respeito de termos ele mesmo no nosso interior, tendo ouvido o Evangelho. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 16, a seguir. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhes dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Há uma palavra espiritual e difícil aqui. O que tem a ver o ouvir, o ter, o ser dado ou tirado com a luz, com as coisas ocultas, com a manifestação daquilo que está oculto? Primeiramente, devemos perceber que a luz é Jesus. Onde você coloca Jesus é determinante para que você seja iluminado. Note que ele diz assim: ninguém coloca a luz debaixo da cama, mas pelo contrário coloca no velador. Toda lâmpada num quarto ou numa casa, ela fica no centro do ambiente, em cima, no teto, para iluminar todo o ambiente. Nenhuma lâmpada pode ficar em lugar oculto. Portanto, Jesus deve estar brilhando para você. Isto é, você deve estar ouvindo Jesus, ao invés de ouvir você mesmo. Mas o que nós podemos fazer é colocar Jesus no lugar oculto. E a luz dele não brilha para nós. E nós deixamos de ouvi-lo. Não é que não cremos nele, mas a palavra dele está inoperante para nós, porque estamos ouvindo a nós mesmos ou outras pessoas. Lembre-se, o pecado foi por ouvir outra pessoa, outro espírito, outra palavra. Agora Jesus diz, nós devemos colocar a luz sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Quando entramos em contato com uma pessoa, se somos espirituais, notamos onde ela está colocando Cristo. E em que lugar Cristo está na sua vida? Se Cristo é o primeiro ou se Cristo está ficando escondido
oculto. Cristo não aparece nunca. Por quê? Porque quem está aparecendo é o velho homem, é a velha criatura. Então Jesus diz no versículo 17, nada oculto que não haja de manifestar-se. Portanto, a nossa realidade, não adianta nós deixarmos a luz para depois, deixarmos a lâmpada em oculto, isto é, deixarmos Jesus de lado. Porque o próprio Jesus um dia vai manifestar o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós temos. Aí ele diz, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então haverá um dia que Jesus vai revelar o que toda pessoa é no seu mais oculto dos seus pensamentos. O que você ouviu, o que você desejou, o que você quis, é aquilo que você tem dentro de você. Note que a decisão de colocar a luz do velador ou de escondê-la debaixo da cama é nossa. Então, ele diz no versículo 18, vede, pois, como ouvis. Bem, podemos não querer ouvir nada. Ouvir não é só deixar a palavra passar pelos ouvidos. Deixar algo que chegue ao nosso coração a ponto de mexer conosco e meditarmos na palavra para mudarmos a nossa atitude. Aquilo que muda a nossa atitude é aquilo que nós ouvimos. Aí Jesus diz, cuidado com a sua maneira de ouvir. Isso vai determinar tudo, pois o que tiver se lhe dará. Isto é, aquele que tiver iluminado será mais iluminado ainda. Aquele que tiver luz no velador será mais iluminado. Mas aquele que não tiver, aquele que estiver deixando Jesus de lado, ele vai sofrer uma pena. Porque até aquilo que ele tem, ou que ele pensa que tem, lhe será tirado. Isto é uma maneira de disciplinar aqueles que creem, porque aquilo que pensam que têm, estão iludidos com os seus próprios pensamentos. Portanto, vamos compreender, o lugar de Jesus é nos iluminando por completo, nós recebendo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Lembre-se, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. O que diz João? Andai na luz, andai como filhos da luz. Vamos andar por meio da palavra de Jesus. Que a palavra de Jesus provoque nossa própria palavra, provoque nossa própria atitude, provoque nossas próprias decisões. Se a luz está no velador, então nós decidimos por meio de Jesus Cristo. Então, tudo mudará na nossa vida. Então receberemos mais luz. Jesus revelará todas as coisas ocultas do nosso coração. Nós seremos transformados, ou como está escrito em Romanos, nossa mente será renovada e experimentaremos a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Vede, pois, como ouvis. Amém.